Você imagina você ser apedrejado porque você pregou o evangelho. A maioria de nós, irmãos, provavelmente iríamos brigar com Deus, né? Porque tu deixou, eu estou pregando e estou passando por isso. Eu estou pregando, estou passando por aquilo. Estou pregando o evangelho e as pessoas querem me matar. E também vemos também sobre uma cura. Tinha uma pessoa que tinha um problema na perna. E a Bíblia fala que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Olha, tudo na vida do crente é pela fé. É o que você crê, é o que você acredita. Então Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo, no nome de Jesus, né, curou ele. Isso está lá no versículo 9. Depois, irmãos, estou recapitulando aí. Depois que Paulo fez essa cura, eles foram chamados de Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Aí eu estava ensinando aqui que tem traduções na Bíblia que fala que eles foram chamados de Zeus e Saturno, se não me engano, e Hermes, que eram deuses gregos, Zeus e Hermes, deuses gregos. Aqui, colocaram aqui para mim 2 deuses romanos. Então, alguns tradutores da Bíblia mudaram algumas coisas aqui, tá certo? Então, queriam idolatrá-lo. Vocês não aceitaram a idolatria, não aceitaram a idolatria. Porque o homem, irmãos, ele tem essa ambição de querer ser notado, percebido, admirado. Isso se reduz a uma palavra, vaidade, né? O homem tem a ideia de que foi ele, então ele quer ser percebido. Ele quer que as pessoas, de certa forma, o idolatrem, mas toda a honra, toda a glória vai ser sempre do Senhor. A honra e a glória nunca é da igreja e nunca é do homem, é sempre do Senhor. É como eu já vi, não vou aqui falar nome de nenhuma denominação, alguns testemunhos, que as pessoas falam assim: você tinha o quê? Eu tinha isso, isso e isso. E aí, aconteceu o quê? Fui curado. Foi curado aonde? Fui curado na igreja tal. É como se a igreja tivesse curado. A honra e a glória não está sendo do Senhor, está sendo da igreja. E a honra e a glória vai ser sempre do nosso Deus. E nós vemos também que Paulo, mesmo depois de ter sido espancado, ele voltou para pregar o evangelho. Ele não parou, ele não desistiu de pregar o evangelho. Então, quando alguém fala para você assim: olha, irmãos, o evangelho é só paz, é mentira, irmãos. Você sente uma paz, mas o evangelho não é paz. Jesus fala isso. Jesus fala assim: olha, não cuidais vós que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. Ele fala isso. Eu vim trazer o quê? A espada. Eu vim pôr em dissensão. Então, o evangelho não é o que estão nos ensinando nas igrejas. Então nós vivemos uma geração de crentes fracos. Uma geração de crente fraco. No primeiro problema se decepciona com Deus e vai embora. No primeiro problema com o irmão, se decepciona com o irmão e com Deus e vai embora. Porque não aprenderam o que está escrito na palavra. Porque estão ensinando o evangelho mamão com açúcar, aquele que as pessoas querem e gostariam de ouvir. Mas vamos falar a verdade? A verdade. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, mordido de cobra, foi náufrago, foi preso, torturado e por fim foi morto. Por quê? Foi por que aconteceu isso com ele? Se ele continuasse lá no judaísmo, não tinha acontecido isso com ele. Foi porque ele se converteu. Na Nigéria hoje, é um dos lugares que mais matam cristãos no mundo. Ele já está numa igreja cheia de cristãos, bota fogo com as pessoas dentro. Lá na época de Nero, vários cristãos foram mortos por leões, por gladiadores. E eles não desistiram da fé. Eu lembro, irmãos, que nos anos 90, houve uma grande perseguição contra o evangelho no Brasil. Uma perseguição. A Rede Globo começou a perseguir os evangélicos. E foi a época que o evangelho mais cresceu. Então essa pregação mamão com açúcar faz com que o evangelho não cresça.
Porque quanto mais perseguição tem, mais o evangelho cresce. É algo incrível. Você vê que lá na época de Nero, na época dos romanos, né, até mesmo nessa época aqui, quando eles foram perseguidos por Saulo, que tiveram que se espalhar, o evangelho cresceu. Ficaram até sem saber o que fazer, porque os samaritanos também se converteram. Vão fazer o que com os samaritanos? Não são judeus. E agora? Então, irmãos, é mentira o que disseram para nós, né? Eles nos ensinaram, como sempre fala aqui, que Deus é um anjinho tocando arpia na nuvem. Não é. Não é. Então o evangelho é luta, é perseguição, tá certo? O evangelho não é para fraco, é para forte. É para forte. Porque andar com Jesus no peito é mole. Eu quero ver é ter peito para lutar as guerras de Jesus. Isso eu quero ver. É isso que eu quero ver, né? E tirando isso, as armaduras do Espírito é o quê? Uma arma de quê? Não é de guerra? Então Deus está nos preparando para a guerra. Se prepara para a guerra, irmão. Que é paz, se prepara para a guerra. Já diz Sun Tzu. Então, vamos lá. Houve nessa época, lá no versículo 19. Não, volta aquele que estava lá, por favor. Isso. 11 a 13. Olha o que aconteceu. Primeiro, a multidão pensou que Paulo e Barnabé eram deuses, porque eles fizeram o quê? Uma cura. Eles fizeram uma cura, então pensou que eram deuses. Chamam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Esses são deuses romanos. Querem oferecer sacrifício a eles. A missão não é exaltar homens, mas é glorificar quem? Deus. Então, irmãos, na caminhada de vocês no evangelho, eu não sei como é que vocês vão se mudar, não sei qual igreja vocês estarão no futuro, estarão aqui, estarão em outra, mas vocês têm que fazer uma análise onde vocês estarão. Porque você está no lugar onde o homem é exaltado, você tem que fugir de lá. Porque o evangelho, ele não nos ensina isso. Paulo, por exemplo, foi o maior pregador da história. Quantos milagres esse homem não fez? Quantas pessoas se converteram por causa dele? Nós estamos aqui por causa dele. E ele não aceitou ser idolatrado por ninguém. Quando Paulo se exalta, ele se exalta em quê? Nas suas fraquezas. Ele podia falar, por amor de vós, eu curei, salvei, libertei. Mas ele fala, por amor de vós, eu sofri naufrágio. Eu levei 40 açoites menos uma. Por amor de vós, olha, eu fui preso, passei tempo em prisão. Ele podia falar, não, eu curei, eu salvei, fiz milagre. Mas não, ele não fez isso. Então, se ele se exaltou, foi na sua fraqueza. Porque na vida do crente, toda honra, toda glória tem que ser de Deus. Então, ele vai num lugar onde a honra e a glória é da denominação, ou é do homem que está à frente da denominação, foge de lá. Porque aquele evangelho ali está errado. Se você está num lugar onde eles vão te ensinar que Jesus é só paz, não tem guerra, não tem problema, não tem conflito, foge de lá. Nós estamos numa caminhada, né, do ponto A ao ponto B. Ponto B é a glória. Tem essa linha de tempo entre o ponto A e o ponto B. Nessa linha de tempo, você pode passar lutas, provações, tentações. Se eu não te ensinar isso, quando você passar as provas, as lutas, o que vai acontecer? Você vai achar que Deus não te ama, não está com você. Tá certo? Aí você vai vencendo lutas, vai vencendo provas, vai vencendo tentações. Nessa linha de tempo você vai ser abençoado, Deus vai abrindo porta para a tua vida. Porque irmãos, outra coisa que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, quem vai herdar a coroa da glória? É quem? Quem perseverar até o fim. Olha só, vamos por parte. Esse texto está dizendo o seguinte: quem perseverar até o fim, ele está dizendo claramente que nesse ato de perseverar, é perseverar sobre coisas difíceis. Você concorda comigo? Ele falaria isso se fosse só mar de rosa. Então, irmãos, eles não aceitaram ser idolatrados, mas eles passaram ali, nesse texto aqui,
por apedrejamento em nome de Jesus. Eu não sei se alguém aqui já sofreu alguma coisa por causa do evangelho? Alguém já foi humilhado aí porque é crente? Eu já fui humilhado porque sou crente. Já debocharam de mim porque eu sou crente. Olha, irmãos, é para você ficar triste? Se alguém te humilhar porque você é crente, é bom ou é ruim? É ruim? Eu acho bom. É bom. É porque você é servo. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, irmãos. Aprendam isso. É bom. Então vamos lá, o próximo. Gente, estão pegando no meio aqui, porque isso aí começou na semana passada, né? Isso. Resposta apostólica. Atos 14, 4, 18. Paulo e Barnabé rasgam as roupas de sinal de indignação. Pregam sobre o sobre o Deus Criador, distinto dos ídolos. Evangelização contextualizada. Falam ao coração dos gentios. O contexto é a verdadeira adoração somente a Deus. Pastor, que maravilha, eu sou isso aí mesmo, eu só adoro a Deus. Você tem certeza disso? Você tem certeza que você só adora a Deus? Irmãos, na nossa vida nós vamos colocando vários ídolos no nosso coração sem a gente perceber. Nós idolatramos coisas e pessoas sem que nós venhamos a perceber. A coisa mais fácil nós idolatrarmos na nossa vida é filho, marido e esposa. Amamos nosso filho de dar a vida, ou meus filhos de dar a vida por eles. Dar a vida pelos meus filhos. Até a Gabriela, que não é minha filha, minha subfilha, eu também daria a vida por ela. Né? Mas eu não posso idolatrar meus filhos. Eu não posso colocar meus filhos acima de Deus. Eu não posso colocar meus filhos no lugar de Deus, eu não posso fazer isso. Muitas pessoas idolatram seus maridos. Não posso idolatrar, irmão. Minha esposa, ela não pode me idolatrar. Porque acima de mim, na vida dela, tem que estar Deus. Acima dela, na minha vida, tem que estar Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas da nossa vida. De filho, de marido, mulher, emprego, qualquer coisa, carro. Tem gente que idolatra o carro, né? Tem até um ditadozinho que a mulher fala para o marido, ou é eu ou teu carro. Aí a resposta, eu estou com saudade dela já, mas você foi embora com o carro. Geralmente acontece isso, né? Eu conheço, como eu falei aqui, vou repetir para que você que está vendo o vídeo não tenha ouvido isso. Conheço uma irmã, o marido dela era dono de uma rede de sapataria no Rio de Janeiro, e ela era muito rica, morava na praia de Caraí, que é um lugar bem rico, e ela se converteu, a irmã Jocélia se converteu. E o marido dela falou para ela, ou eu ou Deus. Ou eu ou Deus. Eu conheci a irmã Jocélia na minha igreja, morando num bairro pobre lá de São Gonçalo. Entendeu? Porque primeiro na nossa vida tem que ser Deus. Então, irmãos, quando você tem seu marido ou sua esposa no seu mais do que Deus, ele fala assim, ou eu ou Deus. O que você fala? Você larga Deus para continuar? Não, irmãos. Primeiro Deus. E também nós costumamos idolatrar muito filho. Amamos os nossos filhos, amamos de paixão, irmão. Mas antes dos nossos filhos, nossos cônjuges estão acima dos filhos. Eu amo meus filhos, mas acima dos meus filhos tem que estar minha esposa. Acima dos filhos da minha esposa tem que estar eu. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tem um escritor evangélico, ele fala o seguinte: se tiver 3 numa canoa, a mãe, o pai e o filho, e tiver que jogar alguém no mato, você joga quem? O pai pula, né? Eu pulo, você pula também, não pula? Mas ele diz no texto que o certo é jogar o filho. Coisa doida isso, mas o cônjuge está acima dos filhos. Tem casais brigando, monta fora um pouco aqui do estudo. Tem casais que brigam por causa dos filhos. Não é?
Às vezes um briga, o outro defende. Está errado, irmãos. Aí o filho vai cair, lá, mamãe, papai está brigando com... É sempre assim. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com o que está no nosso coração. Sempre Deus no nosso coração. Acima de tudo e de qualquer coisa. Acima de qualquer pessoa, tem que estar Deus no seu coração. Tá certo? Eu, todo dia que eu levanto de manhã, eu peço da minha mãe. Eu falo, Senhor, deixei minha mãe lá, minha mãe está idosa. Ela está toda contente que eu estou aqui pregando o evangelho. Mas não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, por amor de mim, nisso que a palavra de Deus fala. Então, primeiro na nossa vida é Deus. É difícil? É, mas a verdade é essa, primeiro é Deus. Tá certo? Próximo slide, por favor. Agora nós vamos ler. Perseguição em Listra. Judeus de Antioquia e Icônio chegam e incitam o povo. Paulo é apedrejado e dado como morto. A fé verdadeira resiste mesmo sob violência. O discipulado exige renúncia e o quê? Vamos ler aí, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, isso, então vou fazer uma pergunta para a igreja aí. Irmãos, tomar a cruz é bom? Parece coisa boa? Tomar a cruz parece uma coisa muito ruim, né? É um peso, né? Algo que machuca as costas, não é isso? Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o discipulado, a caminhada no evangelho exige o quê? Renúncia. Eu não posso fazer o que eu quero. Não tem aquele versículozinho que muita gente não gosta de ouvir? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em nós, se nós não renunciamos a nós mesmos? Como se Cristo vive em mim, se eu faço o que eu quero, não o que Ele manda? Então, tem que ter renúncia. Sem renúncia não tem, irmão, salvação, não tem. Eu quero fazer, eu desejo, quero muitas coisas que eu não posso, então a gente não faz. Se um dia eu cair, alguém cair, Senhor, me perdoa. E luta contra. Mas se você não renunciar a si mesmo, a sua vontade, seu ego, irmãos, a salvação não vai te alcançar não, irmão. Não vai não. E quem fala isso é a palavra. Né? Para você ser amigo de Jesus, tem que fazer o que Ele manda. Isso quer dizer o quê? Se você não fizer o que Ele manda, você se torna, de certa forma, inimigo de Jesus. E tem que ter coragem, ousadia. Se Paulo não tivesse ousadia no Senhor, ele tinha desistido no primeiro problema, no primeiro apedrejamento ali, na primeira perseguição. Ele tinha desistido. Então, tem que ter coragem. O crente é corajoso, é fiel e corajoso. Tá certo? E é por isso que a Bíblia fala que aquele que perseverar, vamos trocar? Aquele que tiver coragem até o fim, temos que perseverar. Ninguém persevera, irmãos, em coisa ruim, perdão, em coisa boa. Então, irmãos, a salvação exige de nós luta, coragem, ousadia. E o mais difícil de todos, renúncia. Você está disposto a renunciar ao seu pensamento, à sua ideia, ao seu desejo? Está disposto a renunciar à sua vontade? Quando alguém chega para você e fala: você está errando nisso aqui, está aqui na Bíblia, qual é a sua resposta? O que você faz? Como é que fica o seu nível de jactância, de orgulho? Irmãos, pensa numa coisa aqui. Tem um poema de Fernando Pessoa, tem uma frase que ele fala que eu gosto. Ele fala assim: eu continuamente mudei. Ele fala isso: eu continuamente mudei. Nós temos que ter o coração aberto para entendermos e aceitarmos as mudanças da nossa vida. Eu posso estar errado em qualquer coisa que eu acredite estar certo. E eu não quero andar no erro. Você quer andar no erro?
Então, se alguém chegar e mostrar o erro, que eu estou errado, como eu sou um ser pensante, inteligente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar e mudar. Mas existem coisas em nós que estão enraizadas no nosso coração. Doutrinas enraizadas no nosso coração. Eu aprendi isso. E se você aprendeu errado? E se a Bíblia te dizer outra coisa? Você não está disposto a mudar? Não está? Cultura. Tem cultura que nós viemos lá dos nossos pais. Tem até a passagem que fala, não sigais a tradição dos vossos pais. Nós aprendemos com nossos pais, nós trazemos isso como uma cultura. Mas se essa cultura estiver fora do contexto, estiver fora da palavra, eu vou continuar na minha cultura? Eu vou para o inferno com cultura e tudo? Não. Então o evangelho é isso. Confronto, tem que ter coragem. E você tem que ter o quê? Renúncia. A fé resiste a qualquer coisa. A fé verdadeira resiste a qualquer coisa. A fé verdadeira, irmão, resiste a perdas. Na nossa vida nós vamos tendo perdas. Conheço o pastor do Rio de Janeiro, posso falar isso aqui, não tem nenhum problema. Conheci ele, lá na igreja do pastor Abel, que mataram o filho dele. Ele morava num lugar, e a igreja num lugar que era de outra facção. E mataram o filho dele. Ele se desesperou que isso é do evangelho para matar o cara que matou o filho dele. A própria facção matou o cara que matou o filho dele, que disse que filho de pastor ninguém mexe. Em crente ninguém mexe. Pelo menos ele respeita os crentes. E ele ficou desnorteado, afastado, desviado. Aquilo abalou ele de maneira que muitos acharam que ele não ia voltar. Até que ele pensou e a fé dele venceu. E hoje ele voltou para o pastorado. Abel mandou uma foto da igreja lá, ele na igreja. Ele voltou para o pastorado e está firme. Porque a nossa fé tem que existir as perdas, irmãos. E na nossa vida nós vamos ter o quê? Perdas. Nós vamos perder familiares. A gente pode perder esposa, marido. A gente pode perder filho. A gente pode perder uma porção de coisa. Emprego a gente perde. Mas a nossa fé tem que existir a isso. Porque a nossa fé nos leva a ver além. Tá certo? O crente não vive de vista. Não é pelo que eu estou vendo aqui. A minha vista é além. Então, lá no Rio de Janeiro tinha o pastor Mauro Israel, que foi um pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. Ele avivou aquela igreja, pagou um prêmio, avivou a igreja. E o que aconteceu com ele? Ele teve um câncer no cérebro. Ele faleceu no Hospital Servidores, eu trabalhava lá no dia que ele faleceu, eu estava lá. E uma das suas pregações ele disse, irmãos, estou preparado para ir para a glória. E é isso. Nós temos que nos preparar todo dia para isso. O pastor Mauro Israel, ele é um homem novo, jovem ainda. Devia ter uns 50 anos mais ou menos. Estou preparado. Ele falou para a igreja, estou preparado para ir para a glória. Porque, irmão, o fim da nossa fé é a glória, irmãos. É ou não é? Nós estamos aqui servindo um Deus para quê? Para salvação. Onde é a glória? A glória é onde Jesus estiver. Onde ele estiver, para mim é a glória. Amém? Então vamos lá, vamos mudar isso aí. Ressurreição de Paulo. Vamos ler? Atos 14, 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé e Derbe. Um versículo antes está dizendo que pegaram Paulo e puxaram ele. Ele tinha sido dado como morto. Né? Então vamos para o texto. Então, após o apedrejamento, Paulo se levanta. Você imagina, mas você é apedrejado, você é dado como morto, e daqui a pouco Paulo levanta. Deus não livrou ele do apedrejamento, mas livrou da morte. Entenderam isso? Às vezes Deus não te livra do problema, mas te livra no problema. Que nós usamos muito na igreja, a questão de Sandraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Então, se você está passando na prova, na luta, na dor, Deus pode não ter te livrado dessa prova, dessa dor. Mas nesta prova, Deus pode te livrar. Tá certo? Deus pode te livrar. Então, ele volta à cidade mostrando o quê? Ousadia e fé.
Você tem sido ousado no Senhor? Você tem tido fé de verdade? Quando alguém te aflige, o que você tem vontade de fazer? Abandonar, deixar para lá? O que você tem vontade de você fazer? Você faria isso que Paulo fez? Alguém te apedrejou até quase você morrer. Você se levantaria e voltaria para lá? Com ousadia e fé? Você faria isso? Eu faço esses questionamentos primeiro para mim, irmãos. Porque nós temos que entender em que patamar está a nossa fé. Em que nível eu estou na minha fé? No meu caminhar com Cristo, como é que eu estou nesse caminhar? Como é que está a minha vida com Ele? Eu estou com Cristo no abro? Eu e Ele, estou com Cristo no abro. Ou no primeiro vento de problema aí, eu meto o pé, vou embora, sumo, e começo a reclamar, murmuro. Irmãos, vou confessar uma coisa para vocês, eu murmurei muito. Acho que Deus demorou muito me abençoar por isso. Eu murmurei muito, tudo que eu levantava, eu falei, Deus, eu quero ir embora desse lugar. Quando eu vou no Rio, eu fico com saudade e tenho vontade de voltar para cá. Entende isso? Tenho saudade do pessoal, eu falei, tem que voltar. Às vezes eu fico no Rio de segunda a sábado, eu fico com vontade até vir antes, dá saudade. Então, irmãos, que nós possamos ter ousadia e ter fé no Senhor. Não desista do Senhor, mesmo que alguém te persiga, mesmo que alguém te humilhe, mesmo que alguém fale que você nem é nada, nem ninguém, não importa. O que importa é que está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. O que importa é o Deus Todo-Poderoso que chama você de filho. Né? Então, ousadia e fé. A missão é maior do que a própria. É difícil, né? Aí é difícil. Quem está disposto a morrer por Cristo? É difícil, irmãos. Tem um caso muito famoso da família Hernandes. Já conhece essa história da família Hernandes? Eu já até contei aqui. Lá em Cuba, na Revolução lá catrista, né? Quem era crente, ele fuzilava. Então botou a família Hernandes, a mulher, o marido Hernandes e o filhinho. E botou aqui um grupo de fuzilamento. E perguntou, você vai negar ou não vai negar? Você vai deixar ou não vai deixar? Ele cantou uma música que a gente conhece. Ele cantou assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Nossa, vou até chorar, irmãos. E aquela família foi fuzilada. Ele, a mulher e os filhos. Mas não negaram a fé. Eles fecharam o olhinho ali e abriram na glória. E nós, irmãos, como é que está a nossa fé? Pois não. É o mesmo caso do Estevão. Irmão, aquela história do Estevão ali, ele resume o Velho Testamento todinho. Ele começa em Abraão, chega em Jesus. Em um capítulo ele resume tudo. Se você não leu ainda essa passagem, eu te indico ler. Lá, Pedro de Estevão. E ele repete o que Jesus falou. Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Então, tem outro versículo também que os crentes gostam muito de pregar, não, irmão. Não gosta de pregar. Você não vai ver pregador falando esse versículo aí, não. Te garanto isso. A Bíblia fala, sereis perseguidos, odiados e mortos por amor de Jesus. Quem gosta de pregar isso? Ninguém quer pregar. Ninguém só quer pregar, irmão, a prosperidade, ficar rico milionário. A ter uma vida maravilhosa nessa terra. Nunca tem isso na Bíblia. Você pode ter uma vida maravilhosa nessa terra? Pode. Depois deixar você rico milionário? Pode. Você pode desejar ficar? Pode. Problema nenhum, é bênção. Irmãos, quizá eu que todo mundo aqui nessa igreja fosse rico milionário. Nossa igreja não tem problema nenhum. Que Deus prospere, abençoe, eu quero isso. Mas nós temos que nos preparar para sermos crentes fortes, fiéis e que vivam a palavra, que entendam que nós poderemos ser, nós não somos ainda aqui, mas outros lugares são, perseguidos, odiados e mortos. E se você perder sua vida por amor de Jesus, você vai salvar. Mas se você salvar a sua vida, você vai perder. Você vai para o inferno. Entende isso? Então, irmãos, tem também outro caso também na Coreia do Norte, que eles enterraram uma família viva
de crentes. E eles não negaram o Senhor. Está entendendo isso? Não negaram o Senhor. Então, irmãos, o mais fácil é negar o Senhor. É o mais fácil. Porque para você não negar, você tem que estar muito firmado na fé. Muito firmado na fé. Então, a missão é maior do que a própria vida. Todo missionário que vai em campo, ele sabe que ele pode morrer. E está cheio de missionário no campo. Eu, né? A Gabriela foi ser missionária, não foi, Gabriela? Você se deparou com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Aonde foi? No sertão da Bahia. E lá alguém tentou te matar? Não, né? E não tem missionário lá ainda, tá vendo que coisa? No Brasil, irmãos. Então precisamos fazer a missão do Senhor, ainda que isso tire a nossa própria vida. Tá certo? Próximo, por favor. Fortalecimento dos discípulos. Atos 14, 21, 23. Vamos lá. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões de cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Irmãos, volta um versículo, por favor. Volta o versículo 22, por favor. 22. Vamos lá. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, ou seja, animando-os a permanecer na fé, pois que por muitas, o quê? O que vai acontecer? Então, como é que é? Que você está no reino de Deus? Você tem que avisar vocês, os irmãos, falar a verdade, irmão. É prova, é tribulação, não é assim, mole não. Né? Então, Paulo está afirmando ali para todos nós aqui, que para entrar no reino de Deus, nós vamos passar por tribulações. Tá certo? Então o evangelho não é mamão no mel não, é brabo. Então Paulo e Barnabé confirmam as igrejas recém-fundadas. Ensinam. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Né? Então, você tem passado prova de tribulação aí? Ah, pastor, isso aí eu quero deixar passar de lá. Eu só quero só as coisas boas, benefício. Né? Eu só quero o ônus. Né? O bônus, quero o bônus. Os ônus eu quero não, só os bônus. Tem ônus também, irmão. Vamos lá. Estabelecem presbíteros em cada igreja, pastores em cada igreja. Liderança local é essencial para a continuidade da fé. Nós tínhamos um problema aqui nessa igreja. Nossa igreja estava sem pastor. E a igreja ia se dissolvendo. Todo dia saía um, saía outro, saía um, saía outro, saía um, saía outro. Então o que foi que eles fizeram ali? Primeiro, as pessoas creram, formaram discípulos, e dessas pessoas eles formaram liderança na igreja. Tá certo? E o que foi que eles fizeram depois? Ficaram ali? Não, eles foram embora. Foram fundar igrejas em outros lugares. Então, irmãos, mas ele deixou o ensinamento da palavra. Por que você tem que ler a Bíblia? Toda a pregação de Paulo foi baseada na palavra. Toda. Todo ensinamento de Paulo baseado na palavra. Barnabé, Estevão, quando ele foi apedrejado, ele resumiu o Antigo Testamento quase todo em um capítulo. Por quê? Porque eles conheciam a palavra. O crente que não conhece a palavra é um crente fraco. É um crente que é levado a qualquer vento de doutrina. É um crente que fica acreditando, desculpa aí a redundância, em crendices. Que fica endeusando pessoas. Então, irmãos, palavra, leiam a Bíblia, se instruam. Ah, não entendi, pergunta. Eu não sei tudo. Vou pesquisar e vou informar. Tem irmãos que ficam mandando pergunta, pastor, isso aqui, isso ali. Eu gosto, fico feliz com isso. Então, eles levantaram a liderança na comunidade da fé. 1 Coríntios 15, 1 a 3. Próximo. 1 Coríntios 15, 1 a 3. 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 1 Coríntios 15, 1 a
Conclusão da viagem. Retornam a Antioquia da Síria. Relatam tudo que Deus havia feito. Enfatizam que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Missão é obra divina, não apenas humana. Então eles voltam com boas notícias. Agora, será que ele reclamou lá? Pô, fui lá, rapaz. Foi mole não, rapaz, levou umas pedradas lá. Mas deu certo. Sabe o que foi isso que eles falaram? Eu estava lá, rapaz, me prenderam. Mas pelo menos alguém creu. Não, irmãos. Um dos textos mais icônicos na Bíblia que eu acho é aquele texto de Pedro e João, que eles apanham, são açoitados. Aquilo ali é incrível. Para pensar. Eles estão pregando o evangelho, são presos, levados ao templo e são açoitados. Dizem para ele não pregar mais o evangelho. E eles saem de lá com as costas, irmão, deve estar tudo ardendo, todo lanhado. E como é que eles saem de lá? Injuriados, chateados, saem felizes. Nossa, que alegria, muito obrigado, eu sofri por causa do evangelho. Quem quer? Ninguém quer o sofrimento do evangelho, né? Só quer os benefícios, né? E foi o que eles fizeram. Foram para casa chorar na cama? Não, voltaram para pregar com as costas ardendo. Isso para mim é incrível, irmãos, é um grande ensinamento para a igreja. Mas ninguém prega isso. Hoje em dia não querem mais pregar essas coisas. Então, como o irmão falou, nós estamos vivendo geração de crentes fracos. Nós temos muitos jovens aqui, eu desejo que os jovens sejam fortes, fortalecidos na palavra, que entendam o que é o evangelho. Tá certo? O evangelho, eu acho que o evangelho se resume numa palavra: amor. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo a si mesmo. É difícil. Você dizer não para você enfrentar uma batalha por algo que você nunca viu, alguém que viu Deus, mas pela fé que você tem nele. Você crê que há um Deus na glória, então você vai fazer. Você não vai desistir. Vão te apedrejar, vão te xingar, vão te achincalhar, vão fazer o que for, mas você não vai desistir, porque você tem fé. E depois que acontecer isso, vai acontecer isso com você. Você vai retornar e vai anunciar as coisas maravilhosas que Deus fez lá, naquele lugar. Entendeu, irmão? Então, o que mais importante ainda está ali nessa conclusão é que eles enfatizaram que Deus abriu a porta para os gentios. Porque o Messias, era só para Israel. Israel recusou o Messias, porque Deus fechou o coração deles. E Deus fechou o coração de Israel para o Messias, na intenção de que nós viemos a ser salvos, gentios. E nós estamos aqui hoje. Tá certo? Nós estamos aqui hoje. Mas os judeus crerão também. Tá certo? Se a queda do judeu foi a nossa glória, quanto mais a sua plenitude, lá no livro de Romanos. Então Deus vai resgatar Israel. E a missão é obra divina, não apenas humana. Nossa missão é algo de Deus, irmãos. É o mandamento do Senhor. Ide. Esse ide não é só para o pastor. Esse ide é para todos nós. Esse ide não é só para o ministério da igreja, não é só para o missionário, é para todos nós. E essa semana alguém falou uma coisa para mim. Eu não lembro quem foi que falou. Não sei se foi aqui na oração. Que em Colatina precisa de missionário também. Havendo aqui esse missionário longe, e precisa de missionário aqui, e aqui nós muitas vezes não somos missionários aqui em Colatina. Nós temos, por acaso, aberto nossas bocas e pregar o evangelho aqui nessa cidade? Será que o nosso evangelho está sendo resumido somente a essas 4 paredes? Nós temos que pensar nisso. Porque o evangelho não é fique e pregue, é ide. É ir. Tá certo? É ir. Será que nós temos feito evangelismo? Não temos, irmão. Vamos falar a verdade, não temos. Né? Mas nós vamos ter, em nome de Jesus, nós vamos evangelizar Colatina, em nome de Jesus. Tá certo? E nós vamos pregar o quê? Que a nossa igreja é maravilhosa? Não, vamos pregar o reino. É o reino. O irmãozinho, ele se converteu aqui, me chamou ali atrás: pastor, eu quero aceitar Jesus. Soube que ele morava, achei que ele morava muito longe. Falei: meu irmão, amém, voltou para o Senhor, fique na igreja mais perto da sua casa, como o Rodrigo fala, fique na igreja mais perto da sua Bíblia. Ele: não, pastor, eu quero ficar aqui. Disse: amém, então você fica aqui. Mas a nossa pregação é o reino de Deus, tá certo? Queremos que as pessoas sejam salvas. Isso é o mais importante de tudo. Vamos lá. Tem mais um? Não tem? Tem mais um? Tá, pula.
Lições teológicas. A missão envolve poder, oposição e perseverança. Por quê, irmãos? Quando você vai em missão, você vai receber a oposição do maligno. Nós estamos numa batalha que é espiritual. Não pense que o diabo não existe. Ele vai entrar em oposição a você. Ele não pode aparecer para você, eu sou o diabo. Não vai fazer isso. Ele vai usar pessoas. Ele vai entrar em pessoas e ele vai usar pessoas. Então ele envolve poder, o poder de Deus, oposição, porque certamente alguém vai se opor a você, como na Bíblia nós vemos oposições em tudo. Se opuser a Jesus, se opuser a Pedro, João, tinha todos os apóstolos. Mas envolve também o quê? O seu ímpeto, perseverança. Estão se opondo a mim, mas eu vou permanecer fazendo, eu não vou desistir. Porque a Bíblia fala que se nós retrocedermos, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Tá certo? A Bíblia também fala assim, sejam firmes e constantes. Então, irmãos, perseverança, essa palavra tem que estar no seu coração. Perseverança. Está tudo ruim, perseverança. Está tudo para dar errado, perseverança. Nós temos que ele pode mudar a circunstância. Amém, irmãos? Então, olha lá. O Evangelho confronta culturas e idolatrias. Nós vivemos numa cidade que é extremamente idólatra. É ou não é? Todo bairro você vê idolatria. Então, o Evangelho confronta a cultura. Me permita repetir isso aqui. Nós estamos trazendo a cultura idólatra para dentro da igreja. E isso não é possível, irmão. Tudo tem que ter o quê? Um limite. Eu lembro até hoje o Wallace pregando aqui, tem muitos anos já, tem uns 3 anos, ele falou sobre o joio e o trigo, ele falou, tem uma sementinha do mal chamada isso, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Como assim isso não tem nada a ver? A cultura é pagã. Eu mudo o nome da cultura e trago para a igreja? Não vou fazer isso. Eu não vou praticar cultura pagã na igreja, eu não vou fazer isso, irmãos. Pastor, você é bobo, eu não posso fazer nada, eu não vou praticar, no meu coração pesa se eu fizer isso. Então, cultura pagã, idolatria, a gente não vai fazer. Mas pastor antiquado, felizmente o pastor antiquado. Paganismo na igreja eu não aceito, não vou fazer. Mas posso na minha casa? Aí o problema é seu com Deus lá na sua casa. Tá certo? Aqui a gente não vai fazer. A verdadeira glória pertence a Deus. Porque, voltando, nós somos assim, nós queremos sempre trazer o holofote para nós, um tal do eu, é o ego, o autor-ego, não é isso? Você aprende na faculdade lá, na psicologia, você aprende? Ego, superego, você quer, Então, irmãos, eu estava uma vez lá ensinando sobre vaidade na igreja. O que é vaidade? Então, tinha uma irmãzinha, ela estava de batom, de pulseira, de brinco, uma criancinha. E eu perguntei à igreja, irmãos, pulseira, batom, pingente, o colar, brush, cílio, cordão, são vaidades? A maioria diz que era uma igreja Assembleia de Deus. Eu falei, gente, olha só, presta atenção. Batom, pingente, pulseira, cílio, lápis, tudo essas coisas aí não são vaidades, são objetos. Objetos. O que é vaidade? Vaidade não é um objeto. A Bíblia fala que a mulher desde criança é dada em enfeites. Vaidade é um sentimento. Que sentimento é esse? O desejo exagerado, excessivo de crescer notado, percebido ou admirado. Então eu posso não usar, uma mulher pode não usar absolutamente nada, numa pintura, num adorno, para se mostrar santa. Ela quer ser o quê? Admirada? Vaidade. Agora a mulher nasceu para ser enfeitada. Como é que a noiva se encontra com o noivo? A dor? Nada. Então o enfeite da mulher não é vaidade. Vaidade não é algo que você usa. Vaidade é algo que você tem. E tem aonde? Aqui dentro. Tá certo? Então, a glória pertence a Deus. Ninguém tem que querer ser percebido, admirado, por nada. Porque a glória é dele. Tá certo? Você pode amar as pessoas. Você pode até admirar alguém, mas a pessoa querer ser admirado, notado, percebido, não pode. Porque a honra e a glória não pertencem a nós, é sempre de Deus.
O que nós mais vimos aí, por exemplo, eu vi, ninguém me contou, tem um líder de uma igreja, que ele chegou lá no Nordeste, uma igreja dele no Nordeste, pegaram a mão dele e beijaram, parece que no Papa, beijaram a mão dele. E beijou a mão do cara. Nossa, que honra é essa? Ninguém tem que beijar a mão de ninguém, não, irmãos. Que liderança é essa? Então, irmãos, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. É isso que ninguém quer ensinar. Quem quer aprender isso, irmãos, é melhor nem saber. Mas está na palavra? Está. Se eu não falar para você que no mundo você vai ter aflição, mas você tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo e você vai vencer também, no primeiro problema você cai na fé. É aquela história do crente lata d'água na cabeça, que eu preguei uma vez na igreja, que a mulher botou uma lata na cabeça, subiu o morro, com a lata na cabeça, nem segurava, ela ia assim e andava com a lata na cabeça. Um dia eu vi que ela tropeçou assim, ó, bambou assim, a lata caiu, mas ela não caiu. Esse é o crente que tem sua fé baseada na fé do outro. A fé está apoiada na fé do outro. Se o outro cair, meu pastor, se ele cai, você cai. Às vezes ele tropeça, ele não cai, mas você cai. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé baseada em Cristo e entendemos que você pode passar problema, pode passar tribulação, mas em todas as coisas, nós somos o quê? Mais que vencedor. Quando Paulo fala isso, ele fala, eu sei ter fartura e sem padecer necessidade. Sou experimentado em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, não tem problema. Mas você tem que poder todas as coisas naquele que te fortalece. Que quem te fortalece é quem? É o Senhor. Tem pessoas, irmãos, que tem uma minhoca na cabeça. Eu conheço uma pessoa, professor universitário de matemática. Imagina, o cara não fica desempregado nunca na vida. Trabalhava de porteiro. Um homem desse tamanho, dessa largura. Eu falei, irmão, não quero falar o nome dele aqui, então vamos filmar. Por que o senhor é porteiro? Não, porque eu quero ser humilde. Desde quando pobreza é humildade, irmão? Humildade está aqui dentro de nós, ó. Tem rico, humilde, e tem pobre soberbo. É ou não é? Desde quando eu falei, meu irmão, você está deixando de dar o melhor para a tua família. Não, quero ser humilde. Isso é verdade, tá, irmão? Estou me ensinando, isso é verdade. Conheci a pessoa, já passou para o Senhor. Nunca fui assaltado, não tinha nem como. O cara era desse tamanho, nunca. Eu andava com a Bíblia assim, levantava e fazia assim com a Bíblia, eu andava assim, ele, ó. Um homem de Deus. Gostava muito dele, muito dele, muito dele. Mas enfim. Então, irmãos, outra ali, a igreja cresce por meio da liderança firme e fé. Então, a igreja tem que ter uma liderança firme. Firme em quê? Em quê? Na palavra. Não abrir mão. Eu vou embora. Mas não abre mão da palavra. Tem liderança aí, irmãos, que ele negocia uma palavra, ele não quer perder o irmão que é um dizimista alto, ele dá um dízimo alto, quer perder, então ele passa a mão por cima. É ou não é? Ele dá um jeitinho para aquele irmão ali, porque ele dá um dízimo gordo. Não, irmãos. A igreja cresce por meio da liderança firme. Firme na palavra. Eu não abro mão. Eu não vou vender o que está aqui, não vou. Está aqui, acabou. Não tem jeitinho, não tem puxadinho na palavra. Você vai no Rio de Janeiro, na comunidade, tem um cara faz um quartinho. Está lá ele, a mulher, 2 filhos. Aí o filho casa, aí faz um puxadinho para o lado. Aí outro cara puxadinho para o alto, daqui a pouco está cheio de puxadinho. A Bíblia não tem isso não, irmão. Tem puxadinho não. Vale o que está escrito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vale o que está escrito. Deus não vai mudar a palavra dele para me agradar. Eu sou bonitinho, Deus vai mudar. Deus vai dar um jeitinho para mim. Não vai. Não vai. Chegou uma pessoa para mim dizendo que queria se divorciar. Não amo mais meu marido, não amo mais minha mulher, não amo mais.
não tem jeito, na Bíblia não me dá jeito para isso não, irmão. Queria que eu ratificasse. Eu vou ratificar o quê? O pecado? O que está escrito é ruim? Tá, amém. Se é ruim, é um problema. Tá certo? Irmãos, a palavra de Deus é boa. Ela pode te doer, mas ela é boa. Então, aplicações para hoje. Esse é o último, esse já estamos acabando já, esse é o último. Aplicações para hoje. Persevere na fé, mesmo em meio a... Foi o que Paulo fez aqui em Listra, em Cônio. Não foi isso? Antioquia, foi isso que ele fez? Foi apedrejado. Irmãos, guarda esse capítulo aqui, aprenda esse capítulo de Atos 14. Ele foi apedrejado, dado como morto, voltou a pregar lá. Pregue com ousadia e expectativa de milagre. Irmãos, eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Creio. Eu creio que Deus pode mudar a situação, a circunstância. Eu creio que Deus pode abrir a porta que você precisa. Eu sei que Deus pode te curar. Eu creio que Deus pode te prosperar. Eu creio, irmão. Por que eu não vou crer? Porque lembra que eu falei para você? Daquela linha de tempo, do ponto A ao ponto B, que você vai passar prova, luta, tribulação, mas também vai ter portas abertas. Deus vai te abençoar também. Você acha que Deus não abençoou o apóstolo Paulo também? Ele só passou dificuldade? Não, ele também foi abençoado. Então, nessa linha do tempo, você vai orar, clamar, e Deus, como Pai, Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoando do longo do caminho. O que eu estou pregando ensinando o seguinte, que a Bíblia diz, vamos ter provas, tribulações, eu não posso omitir esse fato. Porém, nesse caminho, eu tenho que ter expectativa. De quê? De milagre. O que mais tem aqui no Novo Testamento é milagre, irmão. Ó, tudo que Jesus fez, Ele disse que nós fazemos ainda maior do que Ele fez. Olha o que os apóstolos fizeram. Aquele paralítico lá na Porta Formosa, que foi curado. Quantas pessoas foram curadas e isso serviu de testemunho? Então eu vou crer o quê? A pessoa está doente, eu vou falar assim, você vai morrer, acabou? Não, eu creio. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ué, eu sou pobre. Eu acho, por que eu não vou crer que Deus pode me enriquecer? Qual o problema? Só que o meu coração tem que estar no céu. Meu tesouro está no céu. Conheci uma pessoa muito rica e muito infeliz. Conheci. Chorou comigo. Muito rica e muito infeliz. Dinheiro não vai te trazer felicidade. Vai te dar uma vida regrada. E eu te preguei o evangelho para essa pessoa. Pedi oração. Vai na igreja. Ora por mim. Que é a bênção de Deus, mas Deus dá a bênção. Então, irmãos, esse moço lá de Niterói, ele falou para mim, eu criei um império. Criei um império. Ora por mim. Estava no leito de morte. Morreu. Os filhos herdaram o império dele e desfizeram tudo que ele fez. Tudo fica. Então, nosso tesouro tem que estar na glória. Mas enquanto eu não estou na glória, eu vou achar que meu Deus vai deixar abandonado aqui. Que pai é esse que abandona o filho? Qual pai o filho vai pedir pão e vai dar uma pedra? Então eu creio que Deus pode te prosperar, Deus pode te curar, Deus pode abrir portas de emprego. Eu creio em tudo isso, irmão. Eu oro por isso aqui, todo domingo eu estou aqui orando, quarta-feira estou orando para isso. Eu creio no milagre de Deus. Infelizmente, estou vivendo um tempo de escassez de milagres. Eu não sei porquê. Porque na minha época de jovem era milagre assim toda hora. Então, irmãos, pregue com ousadia e tenha expectativa de milagre. Rejeite qualquer forma de idolatria humana. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Se inspire. Não tem problema nenhum se você inspirar em alguém, amar alguém, ter um respeito, não tem problema nenhum. Mas idolatrar, irmão, é pecado, irmão. Qualquer idolatria é pecado. Tá certo? Seja fiel até o fim, sabendo que a missão é de quem? É de Deus. Ele vai garantir, então, seja fiel, ande em fidelidade com Deus. Tá certo? Então o versículo fala que, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece o quê? Fiel a quê? A nós, ao nosso pecado? Não, ele permanece fiel à sua palavra. Ele vai ser sempre fiel o que está escrito. Sempre fiel o que está escrito. Fortaleça a igreja local.
com liderança e discipulado. Que nós temos feito aqui. Esse estudo bíblico aqui, era para estar lotado. Mas as pessoas não querem conhecer Deus. Eu acho que muita gente, irmão, tem medo de conhecer Deus. Tem medo de conhecer a palavra, que sabe que se conhecerem vão entender que tem que deixar algumas coisas que não querem deixar para trás. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui em Atos 14, pregou com ousadia, pregou com fé, apedrejaram, foi dado como morto, não desistiu. E no final de Atos 14, o que aconteceu? Ele levantou pessoas, várias pessoas creram e deixou uma igreja estabelecida. Se ele desistisse, ele não tinha fundado uma igreja naquele lugar. A igreja não teria sido fundada ali. Ninguém teria crido, ele não teria fundado a igreja. Então, Atos 14 vai mostrar que o verdadeiro crente, ele é perseverante. Ainda que esteja passando na prova. Tá certo? Então, valeu a pena o que Paulo passou? Valeu ou não valeu? Uma alma vale mais que todo o universo. Cosmo, né? No grego é cosmo, o mundo lá é cosmo, universo. Uma alma vale mais que todo o universo. E ele salvou várias pessoas ali para Cristo. Mas para isso, ele fez o quê? Sofreu. Sofreu. Ah, ele pagou o preço? Não, pagou o preço não. Todo o preço quem pagou foi Jesus. Jesus pagou o preço na cruz. Mas ele sofreu, né? Por amor do evangelho, mas no final valeu a pena. E várias pessoas se converteram. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. O evangelho não é fácil, é difícil. Não dá para enganar ninguém. Eu não faço isso, não faria. Exige luta, prova. Nessa nossa linha de tempo de vida, vai acontecer muitas coisas com a gente, coisas até, pode ser até coisas ruins. Mas Deus também vai nos abençoando no longo do caminho. Não deixe ninguém roubar a fé de vocês. Ah, Deus só fazia isso no passado. Não, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que curava antes é o Deus que cura hoje. O Deus que salvava ontem, Deus que salva hoje. O Deus que prosperava antes é o Deus que prospera hoje. É ou não é? Você vê, Jacó saiu pobre, voltou rico. Se Deus fez isso com Jacó, por que ele vai fazer isso com você? Você é diferente de Jacó? Não. Davi era um pastorzinho lá de ovelha. O pior emprego da casa do pai dele era o dele. Os irmãos tudo sentados à mesa, Davi lá com as ovelhinhas. Davi se tornou um dos homens mais ricos. Deus pode te prosperar? Deus pode te prosperar. A finalidade do evangelho é salvar. Entendam isso. Mas Deus pode fazer coisas grandes na nossa vida. Então, irmãos, que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Seja fiel ao Senhor. Busque o Senhor. Faça a sua parte com Deus. Se instrua na palavra. Leia a palavra. E vamos caminhando para o céu onde Jesus já está. E como diz o louvor, né? Estou alegre e satisfeito. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada, gente? Cadê o Ícaro? Cadê o Ícaro aqui?